Então aqui é um espaço que a gente implantou, é um sistema agroflorestal urbano, então é uma floresta produtiva em espaço urbano. Eu desconheço outro dentro da cidade com esse tamanho, com esse propósito, né? Aonde a gente tem nas linhas, nas estacas que estão identificadas, a gente tem as árvores, todas elas, em princípio, até o momento nativas, né? A gente tem, na sua maioria, espécies de serviço e espécies nativas frutíferas. E como espécie madeirável tem a araucária, tá feinha assim porque foi implantada agora há pouco, saiu da estufa, veio para cá, já ganhou a primeira geada. E que no futuro, então, são espécies que vão gerar renda. As espécies de serviço, elas estão aqui, por exemplo, aquela que a Gisele está mexendo lá, ó, essa bugueiro, né? Então ela tem o objetivo de produzir biomassa para a gente podar, e essa poda fica nos canteiros e vira matéria orgânica de novo para retroalimentar o sistema. As frutíferas é para atrair pássaros, então recuperar biodiversidade. Daqui uns anos também fazer uma coleta dessas frutas e enriquecer, né, a dieta da família ou do próprio IFSC, né? No caso desse espaço, as próprias frutas vão virar matéria-prima para as oficinas do professor Komatsu. Então a gente tem muito vai aqui, goiaba serrana, pitanga, cereja do Rio Grande, enfim, é uma série de espécies, né? E os vãos ficaram de 7 metros entre uma fileira de árvore e outra. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de árvore, né? E entre cada uma delas, então, 5 metros de distância. E entre as árvores, dependendo da espécie, mas via de regra é em torno de 2 metros, 2,5 metros. Tá? Espécies que têm porte maior ficaram um pouco mais distantes. A gente também colocou algumas bracatingas e colocou bastante aroeira, que são espécies pioneiras. Elas crescem mais rápido, então elas vão sombrear as outras que são mais lentas, por exemplo, a araucária, tem os ipês, tem algumas frutíferas que precisam, né, ficar mais tempo na sombra, né, para poder crescer melhor. E entre as culturas, agora por ser inverno, entre as árvores, né, por ser inverno, a gente está colocando espécies de adubação verde e espécies também de geração de renda. Então a gente tem aqui a produção de canola. Nesse canteiro aqui a gente deixou, existe aqui um pouquinho de trigo, mas na verdade tem sorgo aqui por baixo que a gente está guardando um rebrote, todo forrageiro, né? E aqui a gente tem então aveia preta. Depois desse lado aqui, ali embaixo tem os canteiros com trigo. Aqui a gente tem carinata, mais outra variedade de canola e assim vai. Então são aveia branca, tem ervilhaca também. São espécies que agora, durante o inverno, elas vão crescer para a produção de massa, fixação de nitrogênio, fixação de nutrientes. Muitas delas trazem lá, o nabo forrageiro, por exemplo, que tem uma raiz mais profunda, consegue trazer nutriente lá das camadas mais profundas do solo para as folhas, e depois que ele seca, essas folhas se depositam sobre o solo. Então um potássio que estava lá a 50, 60 centímetros de profundidade, que raízes mais curtas não pegam, ele retorna de novo para a superfície em forma de matéria orgânica. E enquanto isso, as árvores vão crescendo. Daqui uns 10 anos, mais ou menos, né, a gente vai começar a ter que escolher se a gente deixa as árvores crescer, que é o caso que já acontece naquele SAF mais antigo lá embaixo, ou se a gente poda as árvores e permanece com os canteiros. Daí isso é uma escolha da família, uma escolha da estratégia da propriedade. No nosso caso aqui, nós vamos deixar a floresta. Então nós vamos usar esse espaço enquanto tem sol. A hora que essas árvores crescerem, começarem a fechar as copas, a gente vai provavelmente usar só esse canteiro do meio daqui uns anos. E daqui, sei lá, 15, 20 anos, tudo isso aqui vai ser uma floresta. E aí embaixo, então, não vai ser mais utilizado para culturas que precisem de sol. Daí a gente faz um enriquecimento, pode pôr café, pode colocar erva mate. Mas café não dá aqui. Segundo o professor Fernando, se cobrir da geada, a gente consegue. Tem várias outras espécies de subbosque, né, que a gente pode extrair produtos não madeiráveis e podem ficar, então, sob a copa das árvores sem problema nenhum. Agora vai vir a safra de primavera-verão. Daí essas espécies vão crescer lá pelo mês de novembro. A gente vai colher, tirar elas e coloca milho, feijão, moranga cabotiá, coroca. Bom,
as espécies que a gente escolher para produzir no verão. E assim a gente vai. Então é um espaço que otimiza muito uma propriedade, dá uma diversidade enorme. Você consegue num espaço pequeno colher muita coisa. E aqui, ó, se for um canteiro de alface, por exemplo, você vende essa alface, com esse dinheiro você compra uma coisa, paga outra coisa. Então é muito bacana, sabe? E é uma das propostas do Agrifor, é fortalecer e capacitar os agricultores para essa prática, né, de cultivo em sistemas agroflorestais. Ervilhaca, essa aqui, o nabo forrageiro, que é esse aqui, né? A aveia preta e a aveia branca, tá? Dois tipos de aveia. Então, se a gente for olhar e prestar atenção, ó, a gente vai encontrar a ervilhaca já por baixo, vai encontrar, ó, o nabo forrageiro florescendo aqui em alguns lugares. Então, isso aqui é um processo de recuperação de área degradada também. Então, entre uma safra e outra, é importante a gente colocar plantas que têm um sistema radicular diferente. Então, a gente tem essa aqui, que tem a função de crescer e descompactar o solo. Daí a gente vai ter uma gramínea, ó, que já tem um sistema radicular bem diferente, ó. A função dela é agregar o solo. As raízes são rasas, bem fininhas, ela não tem uma raiz principal, né? E a função principal dela, então, é agregar o solo e produzir matéria seca, bem mais que o nabo, né? Então, essas gramíneas aqui, elas dão umas toceiras grandes e depois ela seca, e a palhada dela dura mais tempo sobre o solo do que essa palhada aqui. Então, a gente consegue ter o solo coberto por mais tempo. A ervilhaca, ela é uma leguminosa. A função dela aqui é só fixação de nitrogênio. Então, ela tem uma simbiose na raiz com uma bactéria chamada Rhizóbio, e ela consegue, então, dar um aporte de nitrogênio no solo. Então, para a gente saber se a nodulação está funcionando ou não, o técnico vem, né, e pega um pé de ervilhaca, e na raiz a gente vai encontrar os nódulos, ó, certo? Essas bolinhas aqui que a gente tem na raiz, é tudo já a fixação simbiótica de nitrogênio. Pode ver que ela é uma planta mais herbácea, mais molinha, mais sensível, então a palhada dela degrada super rápido, é super palatável também, os organismos comem mais rápido. Então essa agregação e produção de palha, essa descompactação e busca de nitrogênio em profundidade, e essa aqui então palatabilidade, né, para manter nitrogênio e fixação de nitrogênio no solo também. Então esse mix tem esse objetivo, tá? São 3 espécies diferentes. E é sempre importante a gente buscar essas misturas, tá? Não deixar só uma coisa sempre. Aquela área daquela estaca, daquelas vassouras ali para cima, onde está a aveia branca, ela foi adubada com bocache em 2024, no início de 2024. E então a gente já consegue ver também um stand melhor das plantas, né? Essa parte aqui não recebeu bocache, essa que a gente tá. E as plantas realmente, se você contrastar aquela imagem com essa aqui, você já vê que a planta tem um stand um pouco mais baixo, né? Aparece mais folhas amareladas, ou seja, tem uma necessidade de nutriente que não necessariamente aparece lá na parte de cima. Então é importante a gente valorizar os bioinsumos que a gente tem na propriedade, né? Aprender, o bocache também é um bioinsumo que pode ser aprendido, né, a fazer na própria propriedade, assim como o que a gente estava aplicando lá em cima nas mudas, né, que é um adubo líquido que a gente não precisa comprar de fora. É tudo dinheiro que vai ficar na propriedade. Então, aqui é um canteiro de nabo forrageiro, né? Onde a gente já consegue ver ele em plantação, só para vocês terem uma ideia, ele pequenininho já. Olha o tamanho da raiz, isso que ele é um filhote só. E ele dá uma planta que a raiz vai dar mais ou menos nessa profundidade, ela engrossa também, e as folhas dão grande aqui e dá uma flor de inverno que é pasto apícola, ou seja, quando não tem flores para as abelhas no frio, geralmente o nabo forrageiro está florido. Aqui nós produzimos um pouquinho mais tarde, ele ainda não floresceu, mas se nós tivéssemos adiantado em um mês, já teria flor, né?
e as abelhas já teriam se beneficiado disso. E essa raiz aqui, então, ela faz um tratamento físico no solo, que é descompactar, mas também retira nutrientes em profundidades que outras raízes não conseguiriam. Tá? Então, esse aqui é uma espécie, então, de napo forrageiro. Tá? Daí aqui, ela vai estar, a hora que a gente colocar na terra, dá uma dobradinha, mas a tendência dela já é, em seguida, ela achar o prumo dela. Tá? Aqui está provavelmente o substrato inicial que ela foi colocada, né? Ó. Daqui uns 1000 anos ela vai estar no tamanho bom.